7 de janeiro de 2026. E nós vamos iniciar o encontro de número 254. E eu posso dizer para vocês que esse encontro 254 será o encontro que vai guiar todos os encontros de 2026. Então, este encontro que nós vamos iniciar agora será o encontro matriz para 2026. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Colocar na tela mental aquela imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, como é bom estarmos de volta, pois queremos estar contigo. Sabemos perfeitamente que és o nosso guia e modelo. Precisamos, a cada dia, a cada segundo, mais nos aproximarmos de ti. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade que estamos tendo do aprendizado. Muito obrigado pela presença desses amigos espirituais que nos ajudam e nos acolhem, nos amparam. Muito obrigado. Muito obrigado, Eurípides, pelo despertar. Muito obrigado, queridos irmãos, por todo o apoio que temos tido ao longo da nossa jornada. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Para iniciar o nosso encontro de hoje, nós vamos ler uma mensagem que recebemos no dia 3/10/2023, às 20h10. Essa mensagem já foi lida para aqueles que acompanham os encontros da Nova Era. Mas, ao longo desse período, fomos convidados a lê-la novamente. Esperamos que possam fazer as ligações do que vamos apresentar hoje, o entrelace entre tudo que vamos apresentar hoje, porque é de importância vital para aquele que deseja evoluir. Essa mensagem diz assim: no auge dos trabalhos elaborados, não são poucas as vezes que esquecemos de Jesus. Portanto, coloque nas tuas tarefas mensagens do Cristo. Falou comigo e falou com todos. E as analise com todos, chamando a atenção para os desenvolvimentos promovidos por Jesus, que até hoje são mal compreendidos. Faça dos momentos que ainda restam um sereno de atividades que tenha sempre compromisso com Jesus. É bem verdade que precisamos nos atualizar, mas nunca esquecendo que a atualização maior é Jesus. Por isso mesmo, nos trouxe a doutrina espírita, e todo o seu conteúdo é trabalho nos ensinos de Jesus. Procure movimentar o grupo para que tragam temas a serem desenvolvidos, pois todos precisam energeticamente participar
dos conteúdos a serem trabalhados, porque certamente o tema que trouxerem servirá para todos. Estaremos sempre os ajudando e promovendo o maior auxílio espiritual possível, que a paz envolva a todos. Eurípides Barçanufo. Visto isso, vejam os entrelaços que precisamos fazer. Buscai e achareis. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate à porta, ela se abrirá. Isso está em Mateus 7, 7 e 8. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Muita gente confunde trabalho. E por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Falamos muito nisso aqui, não? Perceberam? A frase ajuda-te que o céu te ajudará significa, isso não está no Evangelho, viu? A frase ajuda-te que o céu te ajudará significa que Deus, ou as forças divinas, espirituais, não fará o trabalho por você, mas te dará suporte e as condições necessárias quando você demonstrar esforço, vontade e iniciativa para superar seus desafios. Progredir e fazer a sua parte, seguindo os princípios do trabalho e da lei do progresso, como ensina a doutrina espírita. É um chamado à ação, onde o divino complementa o esforço humano e não o substitui, agindo em conjunto com a sua busca por melhor. Pergunto eu, assistiram os vídeos que eu solicitei? Quem assistiu? Eu assisti na Alzira. Os vídeos da Alzira. Assistiu? Eu assisti na no Facebook. Muito bem. Achei até muito bonita a leitura, né? Com piano. Trouxeram as dúvidas que nós solicitamos? A Rose já trouxe, está lá. Ninguém mais trouxe. Tudo bem. Eu acabei de ler a lei do trabalho, a lei do progresso. Isso é trabalho, isso é progresso. O trabalho não é simplesmente o movimento externos que processamos, mas muito mais os movimentos mentais, que nos levam a procedimentos para a evolução que necessitamos. Isso é trabalho. Isso é movimentar a inteligência, como lemos ali há pouco. Quer dizer, só a Rose que trouxe. Vejam, observem o que cada um está fazendo consigo próprio. E vamos mais longe ainda. Quando falamos de energia, que temos falado muito sobre isso o tempo todo, falamos de energia, há um desconhecimento total do que seja energia.
E as pessoas se colocam a ponto das energias controversas, das energias contraditórias, porque elas desejam, porque elas querem, porque cada um faz o que deseja e o que quer. Isso é o livre-arbítrio. E para que o livre-arbítrio tenha uma boa condução, ele precisa que a vontade do crescimento, da evolução, seja imperante. Quando ela não é, acontece isso. Ao invés das pessoas permanecerem no ponto energético, aonde elas irão receber realmente as melhores condições espirituais que vão envolvê-la, para que ela possa exercitar os seus trabalhos, a sua inteligência, aquilo que precisa, não acontece, porque falta a vontade. Como diz Leon Denis, a maior potência da alma. Por que é a maior potência da alma? Porque ela leva o ser para onde ele deseja. E se ele não está buscando as melhores condições energéticas, é um problema dele, é porque ele quer. É porque ele deseja assim. Então não reclama, não pode reclamar. Tem muita dificuldade, a coisa está difícil, é problemático para resolver. Não reclama, porque é o que a vontade desse ser está desejando, é o que ele quer. E Deus não burla o livre-arbítrio de ninguém, e os amigos espirituais da mesma forma. É preciso entender o que é energia. A energia que nós desejamos, ela pode ser constante, mas depende de nós. Por exemplo, por analogia, um trabalhador tem o seu trabalho em uma determinada empresa. E então, ele tem 7 dias, 6 dias para trabalhar, 7 dias para trabalhar, digamos. E então, ele vai a essa empresa, trabalha 4 dias e falta 3. O que aconteceu? Ele só vai receber o salário de 4 dias. De 3 ele não vai receber, porque ele não estava lá para trabalhar. É assim que funcionam as energias. Explicarei. Você deseja ter o amparo espiritual? Você deseja ter o amparo espiritual durante a tua vivência material, durante os teus dias, durante os teus trabalhos. Você deseja ter a assistência espiritual. Para que essa assistência espiritual se faça durante este período, é preciso que você mantenha a sua mente ativada. Ah, Quaresma, então eu tenho que ficar pensando todo dia, ficar pensando... Não é preciso isto. É que você tenha a responsabilidade para com você mesmo, diante daquilo que você está fazendo, diante daquilo que você está frequentando, diante daquilo que você precisa fazer. E essa responsabilidade é você estar atento aos procedimentos que vão acontecendo, aquilo que vai se passando, ao que está acontecendo, como é que eu me ligo, é preciso isso. E muitas pessoas daqui, que frequentam aqui, não estão assim. Eu testei todos para ver, por isso estou falando. E aí, quando você não está em sintonia
com as energias que são melhores para você, você faculta a entrada de outras energias. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não tenho a menor dúvida. E aí, o que acontece? Eu digo isso de cadeira, viu? Não é porque ninguém me contou, não. As tuas dificuldades são maiores, os teus problemas são maiores, você encara maior dificuldade para resolver as tuas situações, aparecem situações que vão te envolver para te desviar do caminho. É sempre assim. É sempre assim. Quando você está em sintonia com as melhores energias, aquelas que proporcionam ao que os amigos espirituais e ao teu próprio guia espiritual possa te envolver e te inspirar, aí tudo corre melhor. Porque você está amparado energeticamente. Quando você se desliga, aí pronto. Por exemplo, coisas simples. Coisas simples. Coisas simples. Não é preciso você ficar pensando 24 horas em Jesus. Não é preciso você ficar pensando 24 horas em Deus. Deus, pensando no Evangelho, pensando no que Jesus falou. Não, não é isto. Não é isto. É você estar atento com a tua própria responsabilidade para com você mesmo. Mas como é isso? É fácil. Eu vou citar aqui um exemplo facílimo. Facílimo. Né? Nós temos esse trabalho aqui dos encontros, certo? Por exemplo, nós tivemos agora um período aí em que não tivemos os encontros. Dia 24, dia 31, os encontros não aconteceram. Mas eu tentei promover com que as pessoas ficassem energeticamente ligadas. Alguns sim, outros não. E eu percebi isso. Mas Quaresma, você anda vigiando cada um? Não estou vigiando ninguém. Não estou vigiando ninguém. Eu estou procurando meios de fazer com que cada um de nós venha a despertar para o problema espiritual, para a espiritualidade, e fuja da materialidade que leva ao caos, que leva ao abismo. E todos já sabemos disto. Não é novidade para ninguém. Nós estamos num período que é único. Ou você aproveita ou não aproveita. Ou você segue para a regeneração ou você vai para onde? Precipício. Hã? Para o precipício. É, isso aí. Pois é. Você vai para o exílio. Não tem como fugir disto. E a maior parte dos espíritas estão completamente enganados. Eu dou um jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Verdade é verdade. Não tem nem a verdade. Eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não é assim. Ou você se prepara ou não. Você é espírito. Você está usando uma indumentária para a tua evolução espiritual. É difícil verificar isso? E aí, é o que a gente cansou de ver nas reuniões mediúnicas de casas espíritas, desde criança. E depois trabalhando lá. E espíritos que chegam reclamando da sua situação. Alguns, eu era diretor, eu frequentava a casa espírita, eu estava lá sempre, e agora estou numa situação. Engraçado, né? Engraçado, né? Usou mal as oportunidades que teve. E está reclamando por quê? Agora não reclama, isso é para você despertar. A dor ensina.
principalmente a dor consciencial. E não adianta fugir, não tem como fugir. Não há meio termo. Não há meio termo. Há meio termo para o mundo materialista. Hoje eu faço um pouquinho, depois eu faço o resto. Não é assim não. Espiritualmente não é assim não. Ou é ou deixa de ser. Acabou. Eu estou quase sendo. Não é ou deixa de ser. A coisa é séria. E energia é isto. É você se manter em sintonia. E para você se manter, eu procurei ver isso, justamente enviando para vocês o que enviei pelo Zap. Para cada um eu enviei. E fiquei observando o tempo de retorno. Fiquei observando o tempo de retorno para poder falar com vocês. Certo? Porque o tempo de retorno da sintonia, se ele demora, entra a outra energia. Faço-me entender? Eu estou fazendo-me entender? É porque você estava desligado. Você não estava ligado naquilo que é melhor para você. Aí é que é o grande problema da história. Não existe um pouquinho, daqui a pouco eu faço. Não é assim que funciona. Nós estamos em um período único. E nós estamos em um período único 100 anos antes da doutrina espírita ser codificada. Sabemos disso, a Gênesis fala sobre isso. 100 anos antes de a doutrina espírita acontecer, a codificação. Entramos na transição plena. Está lá na Gênesis. Não é brincadeira, não. E hoje nós estamos no ápice da transição planetária. Acabou o tempo. Ou é ou deixa de ser. Então, é bom que cada um de nós se mantenha em sintonia com o que é melhor para cada um. Mas cada um faz o que desejar, de acordo com o seu livre-arbítrio. Isto é o que queríamos falar com todos. É bom manter a sintonia para que os amigos espirituais possam nos doar o melhor. Eles querem nos doar, mas depende de cada um de nós. Se eu não faço por onde, está ali, ajuda-te que o céu te ajudará. Foi o que eu acabei de ler, por isso eu li. Não é? Ajuda-te que o céu te ajudará. Está aqui. Buscar e achareis. Se você não busca, você não vai achar. Não espere cair do céu, porque no céu não vai cair. Não é assim que funciona. Você tem que buscar. Usando a inteligência, como falei ali. Certo? Inteligência não é para ficar parada ou só para uso na materialidade. Muito pelo contrário. É para usar a materialidade em prol do avanço espiritual. Para isso é inteligência. A coisa é séria. Agora, cada um faz o que desejar. E quando a gente faz isso para o bem, vem o retorno, né? O retorno vem para a gente. Evidente. Por isso eu estou falando. Todo retorno que te acontecer depende de você. Você que produziu. Para nós, Aí eu vejo as pessoas reclamando das dificuldades, do problema, do que aconteceu. Eu me admiro. Mesmo vê retorno. Eu me admiro. Porque na pandemia, a minha rua ainda era barro e na frente tinha um lixão enorme. Então, na pandemia, eu e umas vizinhas, nós nos reunimos, chamamos um rapaz lá que trabalha na prefeitura e foi lá
tirou o lixão no mesmo dia nós colocamos planta. E aí ficou todas nós cuidando do jardim. Aí uns 2 anos depois vieram asfaltar a rua. Né? Aí ficou melhor ainda, né? É claro. E daí foi melhorando. Graças a Deus, esse ano, esse jardim, que era em frente à minha casa, não tem mais, que a dona da casa retornou para a casa dela e ela não quis mais o jardim, ela acabou com ele. Mas eu fiz um em frente à minha casa. Eu tenho o meu jardim pequenininho, até hoje Tudo bem. dele. Né? E esse ano, graças a Deus, a paz que a gente teve lá, que há muito tempo a gente não tem, né? Tudo bem. Isso tudo foi somando, né? Você ia falar? Eu estou pensando aqui que eu escutei a Alzira falar na questão da prática da caridade, né? Mas ela cita constantemente que não é mais a caridade material. Mas é claro. É a caridade moral. Mas sabemos disso. E a primeira caridade moral é cada um consigo próprio. E como é que eu passo isso para o outro, se o outro não aceita? Quando eu estou falando de energia e coloquei todo esse contexto, essa caridade é para você fazer consigo própria. Porque quando você deixa de fazer com você, e você acha que está fazendo com o outro, você não está fazendo o melhor. Porque você só dá o que tem. A maior parte das pessoas, já cansei de falar isso aqui, a maior parte das pessoas são hipócritas. Ela diz, eu amo você, eu gosto muito de você, mas ela não gosta dela mesma. Porque ela não se corrige, ela não procura o conhecimento, ela não faz a caridade moral, como você está dizendo, com ela própria. Como é que ela gosta do outro? É mentira, é hipocrisia, porque você só dá o que tem. É questão de sentimentos. As pessoas têm que compreender que todas as suas ações, movimentos, questões, tudo que ela faz depende do seu sentimento. E se ela não tem o sentimento, ela não pode explicitá-lo. Como ela diz, eu te amo, é mentira, você não ama você mesmo? Você não tem esse sentimento? Como é que você diz que ama o outro? Faço-me entender? É isto que eu estou falando. E esse processo é um processo que você faz as atrações. Porque você atrai de acordo com os sentimentos que você tem. Porque são eles que vão envolver os teus pensamentos. Não tem como. Se você pensa em fazer alguma coisa que não presta, isso está primeiramente envolto com o teu sentimento. Não tem como ser de outra maneira. E quando eu digo para você que você deve permanecer em sintonia, certo? Não é que você tenha que permanecer o tempo todo, como eu falei ainda há pouco, pensando no Evangelho, pensando na casa espírita, pensando em fazer o bem. Não é isso, não. É pensamento salutar e em sintonia com aquilo que você está fazendo de melhor. Tem alguma coisa nova? Tem alguma coisa a fazer? É o despertar. Isso chama-se despertar. É o novo sol que acontece. E a maior parte das pessoas pensam que estão vendo o sol todo dia e não estão. Elas são completamente enganadas. Porque elas fazem em todos os dias a mesma coisa, sem alterar nada, em prol da sua própria evolução espiritual. Esse é o grande detalhe. Não tem como fugir. Quem estudou a codificação, quem conhece a codificação, quem estudou e analisou, sabe disto. Eu não estou falando novidade nenhuma. Não é novidade. Não é novidade. Não tem novidade. E a maior parte das pessoas que chegam à doutrina espírita, elas acham que já conhecem tudo. Não conhecem nada. Porque eu observo. E eu sempre fui muito observador em todos os lugares que fui e que frequentei. Primeiramente para corrigir a mim mesmo. Porque ainda estou cheio de erros. Eu também sei disso. Mas você observa. Então,
Você vê a prática, certo? Não corresponde a maior parte das vezes o que as pessoas dizem. Elas falam uma coisa e praticam outra. Então aí é você, como é que eu vou te explicar? É você se avaliar a si próprio, mas tem que ser honesto consigo. Eu tenho esse sentimento? Eu tenho essa raiva? Eu tenho esse orgulho? Eu tenho esse egoísmo em excesso? É você se deparar contigo mesmo. E quando ele vem, você tem que ter um contraponto, alguma coisa para dizer, ó, não é assim, faça assim, e vai melhorar. Porque aí que a gente entende, né, a sombra que a gente traz dentro de nós. Eu estava pensando na verdade, eu pensei na verdade. Por que a verdade? Porque a verdade te desnuda aquilo que não é bom. Então, qual é o caminho melhor? A verdade vai te apontar aquilo que é útil, que é coerente naquilo que é preciso realizar. Aquilo que é útil. Ótimo. Quando a gente fala, para fechar o assunto, quando a gente fala em energia, então você tem que se manter ligada com aquilo que é útil. Se os encontros da nova era são úteis para você, mantenha-se ligada. Mantenha-se ligada àquele que está administrando. E de repente ele coloca alguma coisa no WhatsApp. Estou me fazendo entender? Estou me fazendo entender? E você mantém a tua ligação energeticamente. Faço-me entender? E você não vai receber só 4 dias de salário. Você recebe os 7 dias. Faço-me entender? Porque você só vai receber de acordo com a tua responsabilidade pessoal para com você mesma. Aí é que está o grande detalhe. As pessoas não pensam nisso. Aí se deixam levar pelo outro, pelas dependências. Esse é o grande problema. E fogem daquilo que nós apresentamos aqui, que Joana fala. Reencarnamos para a individuação. Isso é usar a inteligência. Se ela fala que reencarnamos para usar a individuação, é porque eu primeiramente tenho que cuidar de mim mesmo, daquilo que estou fazendo, e não ficar em dependência de qualquer outra coisa, mas sim daquilo que é melhor para mim. Para cuidar melhor do outro, né? Perfeitamente, aí você cuida melhor do outro. Esse é o grande detalhe. Muito bem. Visto isso, e visto que falamos sobre energia, então nós vamos entrar hoje. Vamos reavivar a memória. É bom para o Roberto. Eu vou puxar. Vamos reavivar a memória sobre processo reencarnatório. Ok? Vamos lá. Vamos em frente então. Processo reencarnatório. Simples lembrança. É uma simples lembrança. É uma revisão e a interação. Reavivando a memória. Vamos lá. Esse quadro todos já vimos. Nós vimos isso quando estudamos o processo reencarnatório. Vamos dar uma passada rápida para seguirmos adiante. Benfeitor estuda comportamentos, tendências e ações. Nós estamos falando do processo reencarnatório. Você está lá para reencarnar. E vai acontecer isso que está aqui. Benfeitor estuda comportamento, tendências e ações. Vai verificar a tua anterioridade, que está na memória contínua. Vai estabelecer um fato do espírito em concordância com você. Daí estabelece-se também o planejamento reencarnatório. Da origem, o fato do espírito da origem ao planejamento reencarnatório.
E também vai dar origem à ambientação reencarnatória que você precisa de acordo com as suas necessidades espirituais. E aí nasce em você a progressividade da esperança, que é aquele manto divino que cria em você a vontade de progredir, porque amanhã, o meu amanhã será melhor. O meu amanhã será melhor, se eu assim o fizer. E aí você ganha a memória existencial, que é justamente aquilo que você precisa exercitar naquela existência, que está também em ligação direta com o fato do espírito. E nasce o mapeamento genético. Do fato do espírito nasce o mapeamento genético, que é este corpo que nós estamos usando. Esse corpo que nós estamos usando foi preparado para que nós possamos exercitar o nosso planejamento reencarnatório da melhor forma possível. Por isso, o fardo nunca é maior do que aquele que podemos carregar. Está no Evangelho. Restringimento, aí vem o restringimento. É feito o restringimento para você poder reencarnar. O restringimento do perispírito. Observe o que eu falei. Eu falei restringimento do perispírito. Observe o que eu falei. Concepção, tem a concepção material, que todos sabemos como acontece. E tem a concepção espiritual. Essa é feita no plano espiritual quando a mãe entra no estado de emancipação. Efetiva-se a reencarnação na personalidade que foi mapeada geneticamente. A personalidade, usando a memória existencial, deverá trabalhar meios para aprimorar o caráter, levando-o a aperfeiçoar os sentimentos, a fim de renovar as matrizes mentais em busca do aperfeiçoamento moral. Observem, aperfeiçoamento moral. Para isso nós reencarnamos. Não é outro principal motivo. O principal motivo é esse: aperfeiçoamento moral. Ok? Isto é uma sequência, resumidamente, do que acontece com o processo reencarnatório. Muito bem. Alma e espírito é outra coisa que é confundida completamente. E os próprios espíritas fazem essa confusão. Na hora de ter o discernimento correto, não tem. Leem as obras e não sabem o que estão lendo. Vê lá espírito, mas não sabem discernir o que é e o que não é. Vamos ver agora por quê. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Ok? A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Espírito é a alma com o perispírito. Estes dois são o espírito. O Espírito de Jesus. O que é que eu estou falando? Eu falei o Espírito de Jesus. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de quem? Espírito puro. Oi? Espírito puro. Oi? Espírito puro. Eu estou falando da alma. Sim, mas a alma é o espírito puro. Entenda. Vou mostrar aqui. O Espírito de Jesus. Eu não estou falando do alma e perispírito, porque Jesus não tem mais perispírito. Então eu estou falando da alma. Observação. Como, porém, não se pode conceber o princípio inteligente totalmente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, quanto ao uso, indiferentemente empregadas, uma pela outra. Todavia,
é indispensável fazer essa diferença. Quando eu falo Espírito de Jesus, eu não estou falando de alma e perispírito, eu estou falando da alma. Simplesmente da alma. Se eu falo o Espírito Bezerra de Menezes, eu estou falando de alma e perispírito. Ok? Mas quando eu falo o Espírito Jesus, eu estou falando simplesmente da alma. E então é bom que quando se lê, principalmente muitos romances, saiba se identificar se naquele contexto está falando da alma ou está falando do espírito, da alma e o perispírito. O que é? Quando se lê o livro, o Evangelho e o livro dos Espíritos, tem que se identificar se naquele momento está se falando da alma ou realmente está se falando da alma e do perispírito. Porque há momentos em que ele está falando da alma e há momentos em que ele está falando realmente da alma e do perispírito. Então, no contexto, há de se saber fazer a diferença. É indispensável fazer essa diferença. Claro, senão você tem interpretações errôneas. Então é bom que isso fique bem latente em nós, para que não venhamos a fazer as confusões que ainda existem por aí, e olha que não são poucas. Olha que não são poucas. As pessoas falam o Espírito Jesus e falam o Espírito Bezerra, o Espírito Eurípides, e acham que é a mesma coisa, e não é. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando da alma. E se eu falo de Bezerra, eu falo de Eurípides, eu estou falando da alma e perispírito, porque eles não são puros ainda. Diga, Marcos. Então a gente pode entender que quando você fala espírito, ainda estamos sob a influência perispiritual em trabalho de melhoramento moral. É isso. Quando você fala de alma, você fala de totalmente moralizado, sem a influência de um planejamento reencarnatório que está marcado no perispírito. Você, é como se tivesse feito uma segunda morte. Você tirou todas as impressões que o perispírito possa trazer no fato do espírito nessa encarnação agora. Então Jesus não tem influência nenhuma perispiritual de marcas de encarnação passada. É isso? Nada. É isso? Perfeitamente. Agora completamente puro. Agora entendi. Então nós somos espíritos. Ele entrou no estado completamente puro de individuação. Então quando eu estou encarnado, eu sou um espírito carregando as marcas do perispírito, que precisa ser trabalhado e descodificado para você ter a alma de volta. É uma ferramenta para o trabalho da alma. Então você volta a sua alma original como filho de Deus, com todas as energias que estão em você, que você desvirtuou, marcando esse perispírito. Entendi. É isso aí. Agora sim. Entendi. Então agora vamos entrar, esses textos que eu vou colocar aqui, estão no livro O que é Evangelização de Espíritos, como eu apresentei aqui no início. O evangelizador de espíritos, isso para começar o nosso trabalho. O evangelizador de espíritos não pode servir o mestre com o pensamento ligado à vaidade, às ilusões e ao materialismo que entorpece a consciência do espírito. Quando fala o evangelizador de espíritos, está falando primeiramente do ser para com ele próprio. Ok? Seria muito fácil eu estar aqui falando de evangelização de espíritos, não é? E depois estar dizendo, olha, fui para uma festa ontem que não foi uma maravilha, que prazer. Fácil me entender? Não é assim. Porque eu nunca fui e não vou a esse tipo de situação. Eu já enfrentei muitas barreiras nas casas espíritas com essa questão de festa, de querer cantar bingo. Vá cantar bingo lá no outro lugar. Casa espírita não é para cantar bingo. Problemas muito sérios. Problema muito sério.
Aliás, Raul Teixeira tem uma série de pequenos vídeos que falam sobre isso. Então, deixa eu perguntar uma coisinha. Vamos lá. A gente fica cansado, extenuado, aí quer, por exemplo, relaxar. Então, a busca dele para essa situação, para ele se sentir mais energizado, ele deve procurar um ambiente assim, mais da natureza, vamos dizer assim, né? Um passeio que ele possa ir a um campo, um passeio que ele possa ir numa praia, e não se envolver com essa questão de festas, de coisa de comidas, bebidas. Eu vejo desse lado, por esse lado. Veja bem. Tudo tem uma medida correta. Não quer dizer que você não possa ir a uma festa. Você pode ir a uma festa, mas você tem que ter o comportamento espírita. Faço-me entender? Você foi à festa, você foi convidada, não é? Aquelas pessoas são do teu relacionamento. Você pode ir à festa. Bom, você vai à festa e tem um comportamento espírita. Mas você vai saber que da próxima vez você não vai ser convidado nunca mais. Muitas pessoas vão estranhar você, mas é problema das pessoas. Vai ser chamado nunca mais. Fecha aí. Você vai ter um comportamento. Você fala também, você não é obrigado a ficar o tempo todo na festa, ouvindo a balbúrdia ali. Você vai porque aquelas pessoas te convidaram, não é? São do teu relacionamento, então você comparece, mas você vai à vida, a tua existência. Você não é obrigada a participar de todas as coisas que lá estão acontecendo. Você fez o teu comparecimento porque foi convidado, para a pessoa não ficar chateada contigo ou coisa parecida. Depois sai de fininho, assim. Então não é que você não possa ir. Você pode ir. Comporte-se como espírita. Sai, Francisco. Não é que você não possa dar um passeio. Você pode. Comporte-se como espírita. Comporte-se como alma, como espírito que és, fugindo da materialidade. Esse ano é um ano que a gente tem que fugir muito da materialidade. Porque senão, está cheio de vaga. Está cheio de vaga. Tem muita, né? Tem lugar para todo mundo. Lá no Quiron, principalmente. Quiron é muito maior do que a Terra. Muito maior. Bem maior. Bem maior. O Chico, naquela altura, eu me lembro bem quando era criança, era dito, chamavam de planeta chupador. Chupão, né? Chupador é automático, né? É automático, né? Porque o teu magnetismo. Estamos numa nova era. É necessário conhecer melhor o espírito, perceber seu tempo, sua construção, valores, virtudes, assim como suas dificuldades. Se você conhece essas situações, você sabe que tem, porque você está num planeta que tem essas condições, você veio para cá por causa disso, certo? Então cabe a você manusear as energias necessárias para que elas te ajudem. Faço-me entender? Quando você não manuseia as energias necessárias para que elas te ajudem, você tem mais dificuldade, seus problemas são maiores, você vai encontrar mais problemas pela frente, perfeitamente, porque você deu vazão a outras energias. Então, fulano, mas você resolveu isso com tanta facilidade, eu estou encontrando tanto problema, é claro, porque aquele utilizou melhor as energias possíveis que o ajudaram nas soluções. As pessoas não pensam nisso. Aí batem com a cabeça na parede, minha vida está um tormento, e vai ficar pior ainda. Você não está dizendo que está um tormento? Vai ficar pior. Você está atraindo esse tipo de energia. É necessário deixar de lado a vaidade, a arrogância, o privilégio, para abraçarmos o verdadeiro propósito de servir. O verdadeiro propósito de servir. E o primeiro propósito de servir é servir a você mesmo. Porque você só vai servir a outro
forma realmente legal quando você serviu a você mesmo. Você só dá o que tem. Você só dá o que tem. Ninguém vai ensinar uma matéria a outro que ele não aprendeu. Não? O professor para ensinar, ele primeiro foi lá, estudou, aprendeu, então ele vai ensinar. Ele só está dando o que ele tem. Assim mesmo tem cada professor por aí que Deus me livre. Só ama quem se ama, né? Se você não se ama, você não sabe amar. Perfeitamente. O que é evangelização de espíritos? Eurípides Barçanufo. Isso está neste livro. Isso aí está neste livro. O entendimento do ser espiritual também está neste livro. A base do entendimento do ser espiritual depende do conhecimento sobre reencarnação. Observe o detalhe, o processo reencarnatório é importante demais. Da anterioridade, da progressividade da esperança, do fato do espírito e do planejamento reencarnatório. A base do entendimento do ser espiritual. Se você não entende isto aqui, você não se entende. Você não sabe por que as coisas estão te acontecendo. Você não sabe por que aquela pessoa está do teu lado. Você não sabe por que você está andando em Campo Grande. Por que você está no Rio de Janeiro. Você não sabe por que tem uma porção de bandido perto de você. Você está rindo, é? Conhece de ti mesmo. Essa é a tua ambientação reencarnatória. E essa ambientação reencarnatória, ela é própria para você evoluir. Saiba identificá-la. E para identificar isto, você precisa conhecer isso que está aí. Senão você não identifica. Você acha que não está certo? Que vizinho sem vergonha, só vive me atrapalhando. Não. Eu tenho uma irmã que, olha, não é fácil essa minha irmã. Que irmã, olha, pelo amor de Deus. Mas que pai que eu tenho, que mãe que eu tenho, esses meus parentes, Nossa Senhora. Pois é, para você entender tudo isso, você tem que conhecer o processo reencarnatório. Por que esse povo está do meu lado? São os professores. Se não acontece comigo, por exemplo, eu sou o único que resta da minha família. Minha irmã mais nova morreu, meu irmão mais novo morreu, meu pai morreu, minha mãe já foi também. Eu não tenho nenhum parente da minha mãe, porque a minha mãe foi uma criança que pegaram ela para criar, quando acabou de nascer. Não sei como estão os parentes dela, sei espiritualmente. Não. Mas aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro, o único ser da família sou eu que fiquei. O irmão mais velho. Você concorda que quem fica sempre o pior? Oi? Você concorda que quem fica sempre o espírito pior? Pois é, às vezes não. Às vezes pela necessidade daquilo que está fazendo. Mas nem sempre é o pior. Mas regra geral é isso aí. É porque eu sou ruim mesmo. Aí soprei, fiquei. Eu sabia. Mas tem missão também, né? Então, mas quer dizer, eu só consigo entender tudo isso e o porquê, porque conheço o processo reencarnatório. Sei como ele se dá, sei o que aconteceu. Então, é fácil. Agora, quando a pessoa não conhece, ela muitas vezes fica atordoada. Ou então fica fazendo tudo que não presta, como a gente tem um monte de dirigentes aí, de países, de governantes, fazendo o que não presta. Porque desconhecem, porque estão naquela posição. Essa é a grande função do método, o método evangelização de espíritos, apresentado pela evangelização de espíritos, considerando que auxilia no entendimento quanto aos mecanismos implícitos na reencarnação do espírito. É o que estávamos falando. Então você passa a reconhecer tudo. Por que eu casei? Por que essa é a minha esposa? Por que esse é meu esposo? Por que esse filho está aqui? Muita gente não entende quando eu falo. Nesse livro fala muito das artes também. Muita gente não entende quando eu falo, né,
que eu tive que deixar de fazer uma porção de trabalhos que eu fazia para cuidar de 2 espíritos que estão lá em casa como meus filhos. Que eu tive que assumir a função de dona de casa. Muita gente não entende quando eu digo isso. Não entende mesmo. Não entende mesmo. Certo? Mas eu sei quem são aqueles 2. Eu sei o que eles precisam. Eu sei o que eles necessitam. Né? E eu tenho um dever tá, no Evangelho. Eu tenho um dever. Por que eu tenho um dever? Porque eles estão lá e não caíram lá por acaso. Eu aceitei, quando fiz minha programação reencarnatória, aceitei receber aqueles 2 espíritos que ali estão. Eu fui informado disto até quando eles iam nascer, quando na espiritualidade, no estado de emancipação, tanto eu quanto a mãe. Roberto, só uma coisa, até que ponto vai esse dever que você tem com esses espíritos que reencarnam com você, a ponto de você distinguir se você está cometendo um excesso nos cuidados, quando você deveria ele se cuidar de si mesmo, e esse dever tem limites desse dever, ou é incondicional, é dever para a vida toda, sem fazer com que eles cresçam e caminhem por aí? Não, é o dever de cuidar deles e providenciar para que eles possam crescer também, né? E a percepção deles não crescer ou ter que deixar de crescer, para você cuidar, depende da vida. Podemos. O teu dever de cuidar até certo ponto e deixar aquele caminho vai muito mais da leitura que você faz, da imaturidade do espírito que está sob a sua tutela também. Pois é, das necessidades que eles têm, né? É verdade. E que eu tenho que estar ali, porque de acordo com a evolução que eu percebo que tem, né? Pelo conhecimento que eu já tenho. É porque no reino animal chega uma hora problemático. No reino animal chega uma hora que dá emancipação para voar sozinho, para caminhar sozinho, para buscar os recursos sozinho. E nós, né, já continuando no sentimento nominal, nós ficamos cuidando. Às vezes o cara já casou, tem a vida dele, em vez de continuar, você fica ali. Ah, não, aí existem muitas interferências, É né? isso que eu estou te dizendo. Existem muitas interferências, né? Não deixa a pessoa voar, crescer com esse excessivo dever e cuidado. É. Essa eu posso falar. Perfeito. Isso. Muitas interferências, inclusive, que as pessoas assumem como dever, que não é um dever, ela está fazendo uma deseducação. Como, por exemplo, pai, avó, não é para cuidar de filho. Isso. Filhos, quem tem que cuidar é a mãe e o pai. Aí você acha que tem porque aí dizem assim, não, mas ela tem que trabalhar para suprir a necessidade da casa. Supre com o menor, assume e administre o que ele ganha, e você cuida do filho. Aí a mulher entra e diz, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho direitos iguais. Aí confundem tudo. Porque a mãe teve um filho, ela tem que cuidar do filho, porque a educação é dela, ela que tem que cuidar daquele ser. E não colocar na creche e ir para o trabalho. Aí quando volta do trabalho, pega lá na creche. Consistente, é errado. Com o sustento material que tem. Né? Pois é, perfeitamente. Vive com aquilo que é possível viver. E a partir do momento que você entra num canal energético satisfatório, aquilo rende mais do que se você ganhasse milhões. As pessoas não conhecem isso. Por isso que Jesus multiplicou os pães. Né? Por isso que ele multiplicou os Precisam pães. conhecer. A multiplicação dos pães. Então você vê que de uma época para cá é um tal da mãe deixar o filho na creche. Na creche, vai para creche. Pô, mas quem tem que cuidar dele é você, ô criatura. Ela se aborrece contigo. Ela vai dizer que você está sendo desigual, porque ela tem o mesmo direito que você de trabalhar. Problema sério. Quer dizer, ainda falta muito para as pessoas entenderem o que estava ali. É conhecer o processo reencarnatório. Se essas pessoas conhecessem o processo reencarnatório, evidentemente elas não fariam assim, porque elas saberiam por que aquele espírito está lá como filho. E que ela tem que cuidar dele. Isso não é novidade. Principalmente nos primeiros anos. Né? Isso não é novidade. Quem lê André Luiz viu isso. Eu só sabia analisar.
E ele mandando no mínimo isso. Está lá a história do Sigismundo e de outros tantos. Por que as coisas acontecem? Tem crianças que gostam mais da empregada do que da mãe, porque a mãe está... Não, mas não é isso que nós estamos falando. Sim, não, estou falando assim, porque convive mais com a empregada do que com a mãe. É isso. Fato do Espírito. Prestem bem atenção no fato do Espírito. É um caminho para tudo que estamos falando. Começa a esclarecer. O fato do Espírito é característica do Espírito, incluindo suas necessidades, aspirações e ideais. É através do fato do Espírito que o planejamento reencarnatório se estabelece. Por isso é que a ambientação reencarnatória, a profissão, a família e as enfermidades são situações estruturais do fato do Espírito. Não precisa falar mais nada, né? Por isso é que a ambientação, a profissão, a família, as enfermidades são situações estruturais, porque elas foram todas previstas. E quando do mapeamento genético, elas lá estão e vão acontecer. As enfermidades está estruturado no teu corpo. Mas essas estruturações, você não pode, através de uma reformulação íntima, você atenuar? Pode. Pode. Porque ela está estruturada, mas você tem o livre-arbítrio para mudar essas estruturas. Você não é obrigado. Você pode fazer melhor do que aquilo que estava programado. Exatamente. Acontece que essa palavra estrutural parece que você não pode mudar. Né? Acontece que esse fato é muito difícil. Nós apresentamos já casos aqui dessa ordem. Inclusive aquele que eu falo do cara que queria ter daquele que ia ter uma derrocada, já contei aqui várias vezes. Você faz melhor. É difícil, mas é impossível. Você pode eliminar uma determinada enfermidade, você pode eliminar uma derrocada, não, uma caída que você iria ter para despertar qualquer outro sentimento de acordo com o teu proceder. Então, por isso o livre-arbítrio. Quer dizer, você não está preso. Você pode fazer o que você desejar. Você pode melhorar ou piorar. Depende de você. Isso aí. Você tem o livre-arbítrio. Olha, está aqui, tua programação está feita, tudo segue que você vai evoluir. Você pode evoluir mais se você fizer melhor do que aquilo que está programado. Eu estou tentando fazer um pouquinho, professor. Tem um livro de... Oi? Tem um livro do Humberto Campos, que ele fala sobre a questão da estruturação como inibidor para você complicar a tua encarnação, por exemplo, que você não pode mudar. Por exemplo, você está dentro de uma cadeira de roda e você não sai da cadeira de roda, porque se você receber a cura da cadeira de roda e você andar, você andando vai fazer besteira. Então é melhor você ficar preso na cadeira de roda. Então uma estruturação da justiça divina visando o teu melhoramento. Para te ajudar, perfeitamente. Por que então os caras dizem, vou te curar, vou tirar você da cadeira de roda? Não vai. Perfeitamente. Isso aí? Tem uma história, inclusive, André Luiz conta a respeito, não é? Da mãe que tinha uma série de filhos, né? Lembra? Tinha uma série de filhos e ela não cuidou deles bem. Depois veio numa outra reencarnação com esses filhos, todo um com débil mental, outro todo entrepado. Problema muito sério. É um problema muito sério. O cuidado dos pais para com os filhos. É muito sério. Eu conheci uma senhora, um dos filhos estudou, foi um aluno meu. 4 filhos, todos eles especiais. Todos 4. Pois é. De repente, em situação passada, em existência passada, ela cometeu fatos calamitosos com esses espíritos, que
poderiam até ter sido filhos dela própria, como nos fala André Luiz na obra dele, esse outro caso que contei. Mas tem um porém, né, Quaresma? Só recebe esse tipo de espírito necessitado quem está preparado. Ah, sim, mas há um preparo na espiritualidade antes de recebê-los, perfeitamente, não vem assim aleatoriamente, não vem assim aleatoriamente. Tanto é que ela recebeu, como conta André Luiz, ela recebeu todos em condições especiais, mas ela teve que trabalhar com eles, cuidar deles, porque não só era uma prova para elas, mas para eles também, e um momento para o despertar de ambos. A estruturação do mapeamento genético se faz a partir do fato do espírito, ou seja, das características próprias a cada espírito e que selecionam o conjunto de genes que vai compor seus corpos perispiritual e físico. Então, o mapeamento genético tanto é para o corpo perispiritual quanto para o corpo físico. Ok? Cada célula do corpo perispiritual tem ligação com uma célula que está no corpo físico. É assim que funciona. Roberto, então até que ponto a influência genética influi na tua evolução? Qual o percentual que influi a tua influência genética na tua caminhada espiritual? Já que você também carrega no teu corpo perispiritual uma genética própria, individualizada, porque você fala assim, eu tenho essa tendência porque meu pai era assim, eu tenho essa tendência porque minha mãe era assim. Não. Qual a influência que existe? Não é assim. Se tem uma genética física, é só para o corpo só, não tem influência moral nenhuma. Entendamos primeiramente que o mapeamento genético ele está completamente estruturado para que você possa desenvolver satisfatoriamente tudo aquilo que está programado no planejamento reencarnatório. Então, ele foi estruturado para que o teu desempenho seja da melhor qualidade segundo o planejamento que fizeste, de acordo com o fato do espírito. Perispírito. Perispiritual? Como? Só no perispírito. Não! Totalmente. Tanto o corpo físico como o perispírito. Totalmente. Mas até que ponto, eu quero te perguntar assim, até que ponto a genética influencia nas suas decisões? Pois é, essa genética só vai influenciar, ela está programada também dentro dessa programação genética. Esse mapeamento genético também visa a hereditariedade. Então, mas a hereditariedade só para fazer um corpo, não para que você fique dependendo da tua genética para mudar moralmente. Não. Nada a ver, porque é o que eu estou tentando dizer. Agora assim, eu sou assim porque meu pai era assim. Não tem nada a ver. É isso que eu estou falando. Não tem nada a ver. A moralidade depende de cada um, não tem nada a ver. Então, a genética não influencia muito na tua parte moral. Não. Porque a gente tem esse hábito de falar assim, eu sou assim porque meu pai era assim, meu avô era assim. Não tem essa herança. Aí é problema de cada um. Quer fazer o que o pai está fazendo, é problema dele. Quer fazer o que a mãe está fazendo, é problema dele. Então, deixa eu ver, a genética, no caso, só é correlata na questão de enfermidade. Não, da enfermidade. Genética não, em todos os sentidos. Para o trabalho que você vai exercer, para tudo ali, profissão, família, enfermidade, tudo. A tua estrutura genética, ela é preparada para todos esses momentos. Todos esses momentos. Inclusive, considerando a hereditariedade. O pai e a mãe. Porque se ele vai ser filho de um determinado pai, de uma determinada mãe, no momento, dá licença, tenha calma. No momento em que houver a junção material, em que estiverem lá fazendo a união material, certo? Quando aquela união material aconteceu e terminou, entra a espiritualidade maior.
vendo qual o espermatozoide preparado para ir lá ferir o óvulo, né? E se houver necessidade de qualquer reestruturação, essa espiritualidade vai agir. Por exemplo, porque a mãe tem lá um processo de câncer, mas aquele que vai nascer não precisa ter. Então esse gene não vai fazer parte desse contexto. Você não leu André Luiz. Isso. Leu, mas não estudou. Leu, não estudou. O problema é esse. Leu, mas não prestou atenção. Passou batido. Após a ejaculação do espermatozoide que está lá na mulher, a espiritualidade maior entra em ação para determinar o espermatozoide devido que deve chegar lá no óvulo. Olha aí, então, cena que vai chegar. Acabou. E se tiver que ter alguma intervenção, a intervenção é feita. Porque o espírito que vai lá fazer esse trabalho, ele está enxergando todos os espermatozoides. O que vai chegar primeiro é comandado por eles. Ele enxerga eles. Você não vê nada, né? A gente vê uma goma, né? Uma massa, uma pasta. Mas ele enxerga todos eles que estão ali. Em todas as encarnações acontece isso. Todas as encarnações, Não não. precisa ser Todas o as mais forte. É. Todas, Nem todas não, né? todas as encarnações, Não tem não. esse comando, não. Não. É umas Porque tem muita coisa transviada pelo caminho, né? Parece, o Aí, remédio. ó. Não, mas eu hoje esqueci o meu remédio. E Eu vim tão eufórico que eu acabei esquecendo. Mas assim que eu chegar em casa eu vou tomá-lo. Eu quando cheguei aqui é que percebi que eu esqueci. Né? Então, o mapeamento genético, ele é todo trabalhado espiritualmente. Não há erros. Não há erros. Deturpações, desvios, somos nós que é provocamos. isso aí. Ah, porque meu pai era assim, eu quero ser, por isso que eu sou assim, como o Marcos está falando. É problema teu. Você é uma individualidade, tem nada a ver com o outro. Está copiando a pessoa errada. Está copiando a pessoa. E a pessoa, muitos falam assim, mas eu não consigo fazer isso está muito ruim para a minha vida. Não é verdade. Porque você só recebe o fardo de acordo com aquilo que você pode carregar. Acabou. Então tem muitos desvios. Por isso, conhecer o processo reencarnatório é importante. Porque se você de repente surge uma determinada enfermidade, você sabe por que aquilo está te acontecendo. É verdade. É isso. Você até agradece a enfermidade, sabia? Aí a pessoa tem uma enfermidade, e de repente fica desesperada, começa a reclamar, pior fica. E não é por aí o caminho. Ela chegou. Pede força e coragem a Deus. Teve um espírito ele teve um espírito que recebeu a doença do câncer. Aí ele falou assim, já estava te esperando, meu amigo, você chegar. Seja bem-vindo. Já pensou isso? Loucura. É isso aí. Abrir as portas por câncer com uma naturalidade. Seja bem-vindo, amigo do câncer. Quem fala isso? Só espírito amado. É a partir do estudo do fato do espírito que se inicia a programação reencarnatória, já sabemos disso. Então, veja bem, você vai fazer, você está lá com os amigos espirituais, eles penetrando pela especialidade que tem na tua anterioridade, na tua memória contínua, você automaticamente vai passando as tuas necessidades, o que você deseja, os teus ideais, e ele vai contigo orientando aquilo que é possível colocar no teu planejamento reencarnatório. Por exemplo, não, mas eu queria já fazer paz com aquela alma que eu me desentendi naquela reencarnação, lá naquela existência, porque... Mas ainda não é tempo. Você ainda não tem os sentimentos apropriados para encarar essa dificuldade. Vamos deixar isso mais para diante. Não, mas é melhor assim para você. Vamos colocar nessa tua existência simplesmente aquilo que você tem capacidade de resolver.
fato do Espírito é feito assim. Os amigos espirituais dando as orientações necessárias, você dizendo o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria de ser, e os amigos espirituais mostrando para você até o que é possível e até onde você deve ir. Porque nós temos muitos resgates ainda a serem feitos. O estudo do fato do Espírito é extremamente importante, porque é através dele que vamos perceber a necessidade de nos conhecermos melhor. Conheça-te a ti mesmo, podendo contribuir mais efetivamente para o entendimento e aproveitamento do planejamento reencarnatório. É isso que eu estava falando. Aí você vai fazer ali um trabalho de fato, o fato do Espírito, que seja realmente apropriado para você ter sucesso com o planejamento que será feito. O fato do Espírito funciona como eixo de imantação, onde todo planejamento traçado tem suas referências. Estudando o fato do Espírito, vamos perceber a relação entre a anterioridade e a personalidade. A anterioridade e a personalidade. E essa personalidade, ela se estabelece justamente pelas tendências que temos e pelo fato do Espírito que deu origem à programação, que deu origem ao planejamento reencarnatório. Por isso, seria de estranhar muito se colocasse neste momento uma personalidade de uma existência passada ao lado da personalidade da existência atual do mesmo Espírito. Seria de estranhar. Por exemplo, eu, Espírito, eu, alma, pegasse agora, no momento, pudesse ser colocado aqui a personalidade que eu me hospedei na reencarnação passada, ao lado dessa que estou me hospedando agora, seria muito diferente. Essa personalidade de hoje é bem diferente daquela personalidade que eu assumi na existência passada. Muito diferente. Então, a personalidade tem muita ligação com o fato do Espírito programado para aquela existência. Até temos que considerar isso tudo o esquecimento do passado, né? Mas, Alberto, assim, você não pode... você já falou muito assim, a reencarnação é um véu, não é um muro. Eu uso muito essa expressão. Você pode ter acesso a essa personalidade que está aqui do teu lado, percebendo as ideias inatas e as tendências. E aquelas tendências que não estão correlatas com o aprendizado atual, você pode educar. Então, você pode ter acesso a ela a partir de uma permissão para o teu melhoramento. Não no engodo de você trazer uma personalidade queridinha, aonde você foi rei, foi rainha, com um poder egóico e orgulhoso. Então, se é uma névoa num muro, você pode ter acesso. Perfeitamente. Mas para que você possa melhorar, e não para construir vaidade. Perfeitamente. É Veja bem, você está nessa existência, mas a tua memória é contínua e ela é tua, ela está contigo. Você pode ter acesso a ela. Então você pode ter acesso, independendo da tua vontade, das tuas querências, do que você queira fazer. Mas se você pode ter essas tendências, essas ideias inatas vierem e for contrária à lei de Deus, você tem que ter esse processo de educação. Você verifica que o acesso à memória contínua e à anterioridade é tão grande da humanidade que não é à toa que mais de 2/3 vai voltar para o exílio. Repetindo a mesma personalidade anterior. É porque justamente tiveram acesso àquilo que não presta. Porque desejaram assim. Não se reconheceram no momento onde deveriam aproveitar o processo reencarnatório. Então, é isso que eu estou tentando entender para você. Se você tem acesso à sua anterioridade, essa anterioridade que está te levando a atender os desejos atuais, que fez você falhar na encarnação passada, o processo de educação do espírito é exatamente que essas ideias, esses instintos,
que ficaram para trás não possam voltar para atender os seus desejos materiais de hoje. Não, mas podem voltar, depende de você. Não, mas você pode voltar, mas você tem que criar um processo de educação para saber se esse desejo e essa vontade te atende no teu crescimento moral. É isso que eu estou para não repetir os mesmos. Perfeitamente, mas aí depende de cada um. Aí depende do espírito. Mas depende de você também informar o espírito que está encarnado como ele faz esse processo. Perfeitamente, mas ele é informado e ele é orientado quando é feito o processo reencarnatório. Mas ele esqueceu. Agora, nessa encarnação, você tem que lembrar, e a doutrina espírita veio lembrar a você isso. Perfeitamente. A lembrança que você está fazendo no estudo é lembrar dos nossos compromissos morais. Se você não lembrar, como é que você vai saber? E a doutrina espírita tem essa função de lembrar justamente, os teus compromissos. O esclarecimento veio esclarecer nesse sentido. Só que as pessoas não souberam utilizar até o momento a doutrina espírita. Esse é o grande processo. E os que não conhecem? Só falam em doutrina espírita para consolação. E não é isto. E não é isto. Já passou esse tempo. A doutrina espírita para consolação já passou do tempo. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu já perguntei isso ao Roberto, que ele vai perguntar, eu já perguntei. E se quem não conheceu a doutrina espírita? Quem não conheceu? Ele não teve esse contato aí, não teve essa informação. É porque ainda não é o seu tempo, ainda não é o seu momento. Não, mas tem muito. Mas tem muito. O buraco? Não. Deixa ele falar. Mas tem muitos que estão completamente fora da doutrina espírita, se dizem até ateus, que são melhor do que aquele que é melhor na doutrina espírita. Foi essa a resposta que você me deu da vez passada, que eu fiz essa mesma pergunta. Por que você lembrou que as leis de Deus estão na consciência? Isso. E você não precisa ser espírito para ter acesso às leis de Deus na sua consciência. Então você pode ser bom ateu e um mau religioso. E muitos já passaram por esse conhecimento. E estão em outras religiões, e se dizem até ateu, mas você diz, pô, mas aquele cara é ateu e ele faz coisas melhores do que aquele que está lá na igreja todo dia. E aí? Tem um Papa que encarnou aí que é mais espírita do que Papa. Pois é. E aí? É isso. As palavras dele, as colocações dele, é de um espírito que já conheceu a doutrina espírita. Nós que estamos na doutrina espírita somos os piores. Verdade. Isso eu concordo sempre. Não. Mais devedores. Não, os piores, complicado. Então, queremos aprender, né? É. Aprendeu. Então precisamos realmente nos pontuarmos diante do que estamos procurando aprender. Um ponto extremamente importante. Um ponto extremamente importante do fato do espírito é a vivência no bem e o empenho em desenvolver suas experiências na caridade. E a primeira caridade é cada um para consigo mesmo. Esse trabalho é a construção que mantém a estrutura do ideal do espírito. Isso aí, perfeito. A estrutura do ideal, aquilo que foi planejado, aquilo que foi realmente constatado ali, criado no fato do espírito. Se você caminha no sentido do bem, observem esse detalhe, no sentido do bem, Um homem do bem. então você fica em maior contato com tudo isso. É você manter um canal de energia satisfatório. Até para que o teu guia espiritual possa te estar elucidando, estar te inspirando. Esse é o grande detalhe. Agora, a pessoa mantém, como assim, a graça que está dormindo agora. A pessoa mantém um fio de negatividade, de coisas imprestáveis, principalmente a materialidade. Esse começa a bloquear a sua pineal. E aí o amigo espiritual não tem condição de inspirá-lo. Aí a coisa caminha controversa. Fala. Não, eu não vou falar agora não, porque está no capítulo 17, tem uma frase ali que fala sobre caridade, essência
Mas é que eu não consigo lembrar a frase toda agora, mas depois eu lembro, vai deixar. Eu falo. Anterioridade e progressividade da esperança. Progressividade da esperança ainda é muito mal compreendida. Mas vamos em frente. Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, propiciando assim um conteúdo de sentimentos, cujos valores agregados representam e personificam o ser. Não tem como. É na tua anterioridade que você se encontra. Elas te personificam. Ok? A tua anterioridade. É na anterioridade que estão todas as manifestações que o Espírito consagrou em suas experiências, as quais se refletem nos sentimentos e se projetam na sua personalidade. Bons e maus. Bons sentimentos e maus sentimentos. Perfeitamente. Sentimento e se projetam na Não sua fala só personalidade. sentimento, só fala sentimento. Justamente por isto, quando você faz o fato do Espírito, não são tudo aquilo que está na tua anterioridade que vai fazer parte. É simplesmente aquilo que você, na tua evolução espiritual, tem condição de solucionar na existência que você vai ter. A misericórdia A tua de Deus. reencarnação. Aí é a misericórdia de Deus. Aí tá. Perfeito. O resto está no esquecimento passado. Não tem que... Por isso, não é tudo que faz parte do fato do Espírito. É uma pequena porção daquilo que está na tua anterioridade que precisa correção. Correção ou aprimoramento. Na anterioridade estão todas as necessidades básicas que promoveram os pontos de definição para o planejamento reencarnatório do Espírito. É uma porção. O fato do Espírito é uma pequena porção da nossa anterioridade. Não é tudo. Ela tem ressonância com a consciência, vibrando em processo interativo entre o passado e o presente. Nela estão circunscritas as necessidades fundamentais, as quais subsidiam os fatos que a memória necessariamente fornece para o avanço das experiências que o Espírito almeja alcançar. Vou tomar um pouquinho da água aqui. Tem uma frase no Evangelho, só para ilustrar, que fala assim: quando o adversário, ou quando o obsessor, ou quando vai te fazer alguma cobrança, isso é moral, isso é simbólico. É enquanto você trabalhando bem, essa ação é postergada por tempo indeterminado. Isso é, você trabalhando bem, quando o mal chega, quando as tendências anteriores, você é o seu próprio obsessor, chega, aquilo é postergado para que você estiver mais preparado para poder lidar com aquilo. A postergação, porque o trabalho no bem te inibe dessa ação e te dá o direito de você, eu vou te encontrar mais na frente quando eu estiver melhor. Perfeitamente. É isso? É isso, justamente. É assim que a coisa funciona. Então veja que estarmos orientados no bem é importante demais. Por isso que precisa conhecer o Espiritismo, não basta ser um homem de bem. De repente você elimina até processos purgatoriais que você precisaria passar. Exatamente. Você elimina. Exatamente. Não vou precisar passar por isso, porque fui além, fui melhor, consegui vencer. Quer dizer, então, não só nessa existência nós podemos vencer tudo que está no planejamento reencarnatório, como podemos ir além. Como podemos ir além de coisas que de repente poderiam de repente estar no fato do espírito de uma existência próxima, futura, e que pode ser eliminado, porque você nessa existência conseguiu superar aquele sentimento desagradável, ruim, imprestável.
Por isso que Maria de Magdala deu uma guinada de 360. Perfeitamente. Como Paulo. É isso aí. Só foram os únicos que vieram. Né? Sensacional. Que bom. É importante ressaltar que a experiência do passado, contida na anterioridade, é a base de sustentação do presente. Ok? A experiência do passado, contida na anterioridade, é a base de sustentação do presente. Só pode, né? É preciso tirar da anterioridade as coisas boas. Né? Só pode. Não só ficar nas coisas ruins, não. O passado interfere de forma progressiva na elaboração do pensamento e na vivência dos atos do espírito. O passado interfere. Progressivo. Agora, aí você recebe, você busca aquela situação ruim do passado, mas você está numa reencarnação e você fez um processo reencarnatório elaborado para evoluir. E você então, não, peraí, isso aí eu não vou fazer não. Isso aí. Isso aí não. Isso aí. Não, porque sai daqui! Não me interessa mais. Vai embora, pensamento, isso não me interessa mais. Afasta de mim, Satanás. É isso. O que há? Não, esse não. De jeito nenhum. É a importância de você reconhecer um processo reencarnatório. Não, peraí, por que eu estou pensando isso? Como é que eu vou fazer mal àquela pessoa? De jeito nenhum. Não vou fazer isso com ela não. E você travou. Mas é o quê? Está lá na tua memória contínua, na tua anterioridade, aquela energia sem vergonha e safada, que você já começa a eliminar, a jogar, a expurgá-la, né? A jogá-la no lixo. Isso aí. Eita! É através da anterioridade que o espírito se alimenta da progressividade da esperança. Ao reencarnar, ele traz um pensamento progressista, com vibrações cheias de esperança, as quais passarão a nutrir seu pensamento de equilíbrio. Ok? Você faz aquele planejamento, não é? Então você cria um pensamento progressista. Eu vou adiante. Quer dizer, aquela progressividade sempre de ser melhor. Aquela certeza que você vai atingir o objetivo. Perfeitamente. Vai ser melhor amanhã. E a fé está ligada. É uma força. E a fé está ligada à progressividade da esperança, não está não, Roberto? A fé está ligada à progressividade da esperança. Perfeitamente. A fé é a certeza. Com certeza. Na verdade, a existência do espírito tem dois eixos. Um é formado pelas construções do passado e o outro por tudo que vai realizar, principalmente através dos relacionamentos escolhidos. Aí é o problema. Muito pacífico. Você escolheu errado, filho. Então, Meu Deus do céu. evidentemente, se você vai fazer, Viu? você tem um processo evolutivo a ser cumprido, você não vai se aliar a um bandido. Você não vai se aliar a quem quer roubar. Mas se o bandido é bonitinho, cheiroso, como é que faz? O bandido vem no corpo bonitinho, cheiroso. Aí você fala, meu príncipe. Mas o bandido é o espírito bandido, não é o corpo bandido. Não, mas olha só. Aí olha a complicação para vocês. Mas olha só, tem pessoas que se ligam pensando que pode mudar um outro. É verdade. Não, o amor, eu vou conseguir modificar o fulano. Mas por que ele fala isso? Porque está vendo a aparência do corpo, os desejos que atende aquele corpo. Por isso que acha que... Olha só, eu conheço uma situação... Mas você vai sintonizar, né? Não, olha, eu conheço uma situação que nem é assim, não. A pessoa não tinha nada de bonito e a pessoa assim... Falando de modo geral, não estou falando especificamente de uma pessoa, falando de um modo geral, no planeta Terra, as escolhas são feitas pelos corpos. Porque aquilo ali, para mim, foi uma aprovação para as duas pessoas. Não, mas aí, aí tem que imperar o desapego à materialidade, ao materialismo. Lembremos-nos que o outro está cheirosinho, muito bonitinho, mas por dentro deve estar podre. Verdade. E aquele que aparentemente está podre,
está bem cheirosinho e os sentimentos da melhor qualidade. Aquele era o mendigo que estava na beira da estrada e o outro era o que estava no palacete. Posso me entender? Mas culturalmente, até a própria mãe, quando vai casar a filha, Até fala o assim, ministro. não, até assim, ó, culturalmente, até a mãe, quando vai casar a filha, fala assim, você vai casar com esse pé de chinelo? Pois Não é? E às vezes o pé de chinelo é um espírito maravilhoso. Mas é a materialidade, Entendeu? a influência, não, mas assim, pois é, aí é que está o grande problema. A cultura, o hábito, cara. Tem vaga aí? O pé É de por isso que chinelo. está cheio de vaga lá. A cheirosa pé E é por isso que a pessoa que a Valéria ouviu lá, a mulher lá, falou que não é mais de 2/3. Não são 2/3. Olha, já estou escutando aqui. Eu também estou achando, estou como ela. Claro. Estou achando que foi mais de 2/3. Quaresma, já escutei que 80% da população Pois vai é, embora. eu estou achando que é mais 90 talvez. Mentira dela. Progressividade da esperança. A anterioridade e a progressividade da esperança se mesclam na vida do espírito. Se mesclam. Porque você não pode usar tudo que está na tua anterioridade, que vai ser um prejuízo para você enorme e vai te tirar daquele sentido progressista que você adquiriu quando do teu planejamento reencarnatório, que promove justamente a progressividade da esperança, sempre mais esperança, porque você está vendo que os teus dias estão sendo melhores, que você está avançando, que você está evoluindo. Isso é a progressividade da esperança. É como se fosse uma força que você cria para te empurrar cada vez mais para o processo evolutivo. É o tal do homem velho com o homem novo. Vamos começar, vamos compreender a progressividade da esperança na vida do espírito? Como vamos compreender a progressividade da esperança na vida do espírito? Como vamos compreender? A progressividade da esperança é uma estrutura energética. Falamos de energia. Observou, dona Valéria? Que impulsiona o espírito a buscar sua evolução. A vontade. Quanto mais você estiver próximo dessa estrutura energética, melhor para você. Por isso que falamos tudo aquilo no início. Eis a questão. Aí você sai daqui do nosso encontro, vai lá para fora. Vai para a vida. Vai para o que tem mais que fazer. Aí encontra alguém, diz, ô fulano, não, vamos lá, pô, aquela festa vai ser uma maravilha. Não, lá você vai poder fazer isso, aquilo, outro. É mesmo, fulano, mas eu... Não, mas vamos, não tem problema nenhum, não, vamos, vai ser bom para você. Aí você vai. Sabe o que você fez? Cortou a energia benéfica a qual você estava ligada. E vai seguir aquela energia que o outro estava passando para você. Ela vai ficar te envolvendo até o momento de acontecer aquilo que o outro tentou te levar e você se deixou influenciar. E isso que é o grande problema, é a dependência. Quando você depende de alguém, isso acontece. Quando você depende de alguém, isso acontece. Então você não pode depender da ideia do outro, você tem que depender da tua ideia, do teu posicionamento pessoal. Quando você depende do que o outro vai falar para você, do que o outro vai pedir, do que o outro vai querer que você faça, você se desvia do teu campo energético e você cai na malha do imprestável. E a tua individuação fica comprometida. Problema muito sério. Graças a Deus eu nunca fui assim. Graças a Deus. Eu nunca dependi da ideia de ninguém. Ninguém quer da tua ideia. É a minha. Seja de parente, de filho, de mãe, de pai, seja de quem for. Faço-me entender? Nós somos um indivíduo, nós somos independentes. Porque também tem muito pai e muita mãe dando caminho ao filho completamente indevido. A deseducação pauta. Eu já vi isso uma porção de vezes.
Aí, Roberto, agora eu tenho na internet um tal de influenciadores. Os influenciadores. Ih, rapaz, aí é que é o grande problema. Mas você pode perceber que a maioria dos influenciadores, eles entram pelo campo material, mostrando o poder material, e a pessoa acha que quem tem poder material é mais inteligente, pode te guiar, pode te influenciar, porque você deseja aquela vida material que a pessoa tem. É isso. Aí eu perguntei um dia numa palestra, se Jesus estivesse no Instagram, no Facebook, quantos seguidores eles teriam? Ah, rapaz. Quantos seguidores Jesus? Faz um cálculo aí, Roberto. Aí é problema. Quanto vocês acham que Jesus teria? Olha só. 0,001. Porque o planeta ainda é de provas e expiações. Ai, olha só. Aí, Aqui é penitenciária, Hospício. Hospício também. Eu digo assim, para está tudo certo no lugar certo. eu penso assim, influenciador só tem um que eu sigo, Jesus. O que você falou está completamente errado. falei. O que você falou está completamente O que eu errado. falei? Você falou que está tudo certo no lugar certo. Está errado. Nós não estamos aqui no planeta de provas e expiações. Por quê? Oi? Por que nós estamos aqui? Por quê? Porque nós não precisamos nos elevar. Então precisamos sair desse lugar errado. Ah, sim, mas atualmente a gente tem que concordar com isso. Você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Mas você reencarnou para aperfeiçoamento Você moral. não está entendendo o que eu estou falando. As injunções reencarnatórias colocou você no aprendizado, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Para você poder crescer. Se eu estou no planeta Terra, é porque eu mereço estar aqui. Ah, mas não, só você? Não, eu estou dizendo. Só você? Todos que estão aqui no planeta Terra. Entendeu? Por quê? É um planeta ainda de provas e expiações. E é por isso que a gente veio para cá. E por isso que a gente está batendo cabeça até hoje. 2000 anos aí. E é por isso que a gente tem que fugir dessas coisas erradas que andam por aí. Então, É isso que eu estou falando. quando você fala da progressividade da esperança, eu coloquei assim. Não é que nós temos que ficar nessa situação, não. Uhum. Entendeu? Mas que atualmente nós estamos nessa situação. Então muitas coisas a gente tem que começar a olhar, né, para o lado e Jogar fora. jogar fora. E aí ligar aquela luzinha vermelha, olha, eu tô piorando. É isso aí. Eu coloquei assim, nessa existência estamos preparando para a futura reencarnação. Então agir melhor para que numa próxima eu esteja em condições melhores. Você só viu isso agora? Não, eu sei. Você só reparou isso agora? Não, filho, eu sei disso. Você está Mas atrasado. isso aí é sedimentar a certeza que a gente tem. Perfeito. Pelos nossos comportamentos a gente vai avaliando como era antes, como está hoje. Quando o ser estabelece seus objetivos existenciais e situações provacionais para promover modificações energéticas importantes, está lançando mão das bases de progressividade da esperança. Deu para entender? Fuja do que não presta, saia das dependências, anule tudo que te chega, que tu vê que é imprestável, que não vai ser melhor para você amanhã, que vai te impedir de ter um amanhã melhor. Mas um amanhã melhor aqui na Terra? Não, pode não ser aqui, mas é quando você desencarnar. Porque quando você desencarnar, meu irmão, é que você vai ver a sujeira que você fez. Aí é que você vai ver. Que tamanho tem a sujeira para você agora? Ah, é um pouquinho assim, é meio copo. Pois é, mas quando você desencarnar, é um mar, é uma lagoa. Faço-me entender? A coisa é assim que acontece. O sujeito veio aqui encarnado, o erro desse tamanhozinho, mas quando ele desencarna, que a visão aumenta, porque ele não tem mais o corpo físico para o aprisionar, e ele vê tudo mais, e a consciência abre
aí a coisa é muito séria. É por isso que falei ainda há pouco, antes de começarmos, que a dor consciencial é muito maior do que qualquer dor material que você possa sentir. Voltando um pouquinho lá no Quiron, né? Que tem várias fases, então ele diz lá no vídeo o seguinte, que lá vai ter aqueles que são muito rudes, muito atrelados ao mal, e também serão enviados para lá aqueles que deveriam ter feito algo e não fizeram nada. Deixa eu falar só uma coisinha rápida. Diga. Depois eu recebi aqui uma mensagem, a cada um segundo as suas obras.